Estamos no Conecta. Conecta é um podcast que trata do processo penal contemporâneo, processo penal em debate. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado Marcos Eberhardt. Hoje estamos no episódio número 52 do Conecta, que vai tratar da investigação criminal, mais precisamente, a investigação através de metodologia do software espião. Temos a grata satisfação e honra de termos conosco o professor Helder Furtado Mendes, que é um dos especialistas nesta matéria, especialmente na investigação criminal, já possui trabalhos publicados sobre a tecno-investigação criminal. O livro que saiu pela editora da JusPodium. Helder Furtado Mendes é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e também doutorando pela PUC do Rio Grande do Sul. Este tema da investigação, através da metodologia do software espião, cria uma série de problemas. E há necessidade também de requisitos para ser autorizada esta metodologia de busca de conhecimento durante a investigação ou também durante o processo. Então, professor Helder, quais seriam os requisitos e os limites desta investigação através do software espião? Obrigado e a palavra está contigo. Obrigado, professor Nereu. Obrigado, professor Marcos. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre esse tema no Conecta Podcast. E realmente é um tema muito instigante, é um tema que eu desenvolvi pesquisas no mestrado, tenho desenvolvido pesquisas no doutorado também com temas semelhantes. E em relação aos limites e os requisitos dessa metodologia, desde um primeiro momento é importante retomar a ideia de que a sociedade de informação invade um processo, né? E com isso traz uma série de inovações em metodologias ocultas de investigação. Esse é o ponto que a gente se encontra. E, a princípio, também é importante fazer uma separação entre o que seria a metodologia hacking e o que seria propriamente a metodologia de infiltração por software. O hacking, na verdade, é um terceiro agente físico investigador, onde ele consegue ter um acesso remoto a um dispositivo informático, né, a partir de uma backdoor link, mas é um agente físico propriamente. O software, a infiltração do software é algo um pouco mais sofisticado, onde se invade o dispositivo informático sem a necessária presença de um agente físico, mas um software propriamente autoprogramado para fazer determinada ou ativar determinada funcionalidade de um dispositivo informático. Isso faz com que se haja uma maior qualidade na investigação e uma maior quantidade de informações, né? A princípio, o software malicioso, vamos colocar nesses termos, ele possui diversas funcionalidades, né? Então, ele consegue, a partir de uma autoprogramação, ativar todas as funcionalidades acessíveis pelo dispositivo infectado. Então, o que se cria a partir de um controle remoto, uma backdoor, uma porta de saída, onde se traz aí um servidor propriamente e um espaço onde um agente, no caso o Estado, ele tem acesso a essas informações em tempo real ou em arquivos recuperados, enfim, uma série de funcionalidades, acesso ao webcam, acesso à geolocalização, né? O importante de todo esse estudo é entender qual é a natureza jurídica desse malware investigativo. E isso faz toda a diferença porque a gente está falando de limites propriamente e requisitos. E desde um primeiro momento é importante situar ele não como uma metodologia cautelar de prova, mas um método oculto de investigação, em que pese exista uma série de problemáticas em termos uma confusão nesses dois termos, é importante situar isso. Por quê? Porque quando se trata de malware, existe uma infiltração em um dispositivo informático e, por óbvio, esse dispositivo informático, para esse malware permanecer oculto, ele vai acabar sendo alterado ou sofrendo alterações para que se possa permanecer essa invasão de maneira oculta. De modo que, por conta disso, alterando o sistema
o sistema-alvo, ele vai acabar alterando, por vezes, alguns arquivos. Então, eu não posso, nesse momento, então, dizer que esse malware ele é uma medida cautelar probatória, porque uma medida cautelar probatória conserva uma fonte de prova. E esse malware ele acaba, pelo fato de alterar o próprio sistema informático-alvo, ele pode acabar alterando alguns arquivos que são de interesse da investigação. Então, bem aqui a gente já faz uma separação imediata entre essas duas naturezas jurídicas. E eu coloco, então, o malware como uma metodologia oculta de investigação que não vai necessariamente alcançar provas, mas vai alcançar informações, né? Vai fazer uma coleta de material indiciário, vamos colocar nesses termos, que posteriormente esse material vai ser analisado pelas autoridades competentes e aí, possivelmente, no momento oportuno, vai ser dado a possibilidade do exercício do contraditório. E, claro, utilizo a prova como aquilo tão somente alcançado a partir do exercício do contraditório. Um dos limites fundamentais dessa metodologia é justamente o fundamento legal. Não existindo fundamento legal para tanto, não há que se falar na possibilidade lícita da utilização dessa metodologia. E nesse ponto, professor Nereu, professor Marcos, esse é um destaque para o Brasil, em que pese exista algumas legislações internacionais que façam menção a essa metodologia, ainda que de maneira atípica, no Brasil isso não é possível ser uma legislação clara. Por quê? Porque, primeiro, no Brasil não é possível uma prova atípica, como a exemplo da Itália. Aqui no Brasil, quando a gente fala de prova atípica, a gente está se referindo, na verdade, a meios de prova atípicos, mas não quer dizer que seja possível meios ou métodos ocultos de investigação atípicos. Por quê? Porque a atipicidade probatória, nesse sentido, ela não pode violar um direito fundamental. E, nesse ponto específico, a gente só vai ser possível a violação, ou melhor, a restrição de um direito fundamental quando se tem uma norma autorizadora da Constituição Federal e uma norma reguladora, a própria tipicidade do processual penal, né? Então, quando eu digo isso, eu estou afirmando que no Brasil não há essa possibilidade e já nesse início eu já digo que é preciso tanto uma norma autorizadora como uma norma reguladora, então eu descarto por completo a possibilidade de utilizar essa metodologia oculta com base em normas que já existem no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, a lei de interceptação ou a própria lei que autoriza a busca e apreensão. Por se tratar, por óbvio, de interceptação, que não é a mesma metodologia utilizada, né? E a busca e apreensão também não é uma busca e apreensão de dados digitais, é uma busca e apreensão de dados físicos. Então, por conta disso, e por conta de ferir outros direitos fundamentais, não pode ser utilizada essa lei para alcance ou para utilização de uma metodologia investigativa como essa. Não se trata de interceptação pelo fato de não alcançar o fluxo comunicacional, mas sim de uma captação imediata de dados, né? Quando a mensagem ou o arquivo chega no dispositivo informático visado, ele automaticamente é captado por esse software. Não é uma interceptação porque essa captação não se dá no fluxo comunicacional. E também, por vezes, por conta da utilização de criptografia, de metodologias antiforense, por vezes essa própria interceptação não é possível. É possível entender que existem dois dispositivos informáticos conversando, né, se relacionando ali num fluxo comunicacional, mas é impossível alcançar o conteúdo de um material criptografado até então. Então, por conta disso, não é possível se falar em uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática no sentido da utilização do software malicioso, né? Como eu falei, há diversas possibilidades de utilização. Há a possibilidade da gravação ambiental, onde se acionam os microfones, né? Inclusive, existem diversos julgados utilizados em diversos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha, Itália, e há também uma possibilidade de busca online, né? A busca online é justamente o alcance desse malware, ou melhor, de todas as informações que giram em torno desse dispositivo informático pelo malware. Então, eu consigo fazer, de alguma maneira, uma vigilância online, eu consigo controlar os fluxos de dados, e-mails, os chats,
as localizações dos dispositivos, as possibilidades de screenshot, screencast, a identificação por keylogger de senhas e logins, a duração de atividades que são executadas naquele dispositivo. Então, por óbvio, por conta de toda essa possibilidade de alcance, essa metodologia ela tem que ser regulamentada por uma lei específica e por uma norma autorizadora na Constituição Federal. E por que isso? Porque a gente está falando de diversos direitos fundamentais que são afetados, como, por exemplo, o direito fundamental à própria intimidade, né, a proteção da intimidade, o direito fundamental a uma autodeterminação informativa, o sigilo propriamente das comunicações, né, e esse sigilo ele, nessa sociedade de informação, acaba sendo um pouco, já desde imediato, violado, há de se colocar isso de pronto, e, claro, é o direito que é tratado em uma jurisprudência alemã, foi inaugurada na Alemanha, o direito à integridade e à confiabilidade dos sistemas informáticos. Esse me parece ser um direito fundamental que, embora não seja formalizado na Constituição Federal, nos protege também pela Constituição, porque por se tratar de um direito fundamental de natureza material, né? Então, por conta disso, por ter a essência de um direito fundamental, a cláusula de abertura da nossa Constituição nos permite dizer que ele também está incluído na nossa Constituição Federal. Então, bem aí se trata a resposta nessa pergunta. Um limite é justamente o limite que a própria natureza jurídica desse instituto impõe, na medida em que eu não posso pegar as informações que são trazidas por essa metodologia e já utilizá-las como prova, sob pena de uma série de impossibilidades de exercício da ampla defesa do contraditório, por óbvio. Inclusive, quando se trata de rastreabilidade probatória, a gente não tem esse controle, né? E a confiabilidade de uma cadeia de custódia, já que os arquivos, quando alterados, eles acabam sendo arquivos contaminados que vão para o processo. Esse é um limite específico. E o requisito fundamental que uma legalidade processual penal exige é a norma autorizadora e a norma reguladora. É isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu estou à disposição aqui para mais debates. Respondeu o professor Helder pontualmente em 10 minutos de manifestação aqui no nosso Conecta. Professor Helder, uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse episódio número 52. O professor Helder, que é mestre em Ciências Criminais e doutorando em Ciências Criminais pela PUC, tem livros e capítulos de livros, artigos, todos eles, em sua maioria, trabalhando o tema de fundo da prova no processo penal, seja a cadeia de custódia, seja a técnica de investigação, seja o métodos ocultos de investigação, seja provas por suportes informáticos, enfim, tecnovigilância e tantos outros aportes doutrinários que o professor Helder, na sua caminhada, trouxe dentro desse tema da prova envolvendo as tecnologias. Evidentemente que toda vez que a gente trabalha esse paradoxo entre tecnologia e limite, nós estamos trabalhando também os direitos fundamentais. E é isso que o professor Helder trabalha como pano de fundo em todas as suas inserções doutrinárias. Será que o processo penal ele está preparado para isso? Qual é o impacto que tem a tecnologia na produção probatória? Será que os nossos tribunais, assim como aconteceram em outros países, vão nos surpreender interpretando as leis vigentes como um caminho para que a gente possa ter novos métodos de prova que não estão especificamente e anteriormente determinados em lei? Estas são perguntas e respostas que o professor Helder trabalha em todas as suas manifestações. E aqui, professor Helder, nos cabe fazer uma pergunta, uma colocação, porque nós temos escutado nos corredores que, apesar das tentativas do pacote anticrime de uma inserção que acabou não passando do projeto em relação à lei de interceptações telefônicas para eventualmente trazer aqui uma ideia de malware, né, no pacote anticrime, eu lhe pergunto se hoje nós temos decisão em algum tribunal do Brasil que trabalhe esse tema dessas tecnologias sem previsão em lei. Se há alguma tentativa da acusação em propor alguma metodologia ainda não prevista em lei, que isso tenha causado, venha trazido a reflexão aqui para nós, para que a gente possa mostrar para quem nos escuta
como está caminhando a jurisprudência hoje em relação a essas colocações. Entendi, Marcos. Inclusive, uma preocupação minha buscar essas decisões. Eu confesso a vocês que eu não tenho nenhuma notícia, pelo menos em decisões de tribunais superiores, dessa possibilidade de utilização, ou se estão discutindo as ilicitudes por trás dessa utilização. Já ouvi relatos, mas são relatos informais, de que há já a possibilidade de investigação com essa metodologia no Brasil. Então, é possível que, no avançar dos dias aí, nós temos ou tenhamos decisões em relação a isso. O que tem me chocado bastante é justamente em alguns processos que eu tenho analisado, a utilização de uma metodologia também bem atípica, que não traz confiabilidade probatória nenhuma ao processo. E essa metodologia é justamente utilizada como se quebra de sigilo de dados fosse. O que ocorre? A autoridade policial, a autoridade ministerial pede a quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos de algumas pessoas investigadas ou acusadas, e, dada essa autorização, a autoridade que requisitou, no momento de uma análise de dados propriamente, que deve ser analisado por peritos e com capacidade técnica para tanto, acaba invadindo a privacidade do sujeito sem trazer a confiabilidade adequada para o processo. De que forma? Pegando o celular, pegando as conversas de aparelhos telefônicos desses aplicativos que nós temos de comunicação e registrando esses diálogos por meio de fotos de outro celular. Então, não é, de fato, a metodologia adequada para a extração de dados, mas é utilizada como se fosse uma quebra de sigilo. E, ao meu ver, quebra de sigilo não se trata disso, né? Ao meu ver, quebra de sigilo, ela somente pode ser autorizada pela própria, aliás, autorizada pela autoridade judicial, mas executada pela empresa que presta o serviço de comunicação. Mas tem essa confusão hoje. Com certeza nós temos ainda que felizmente, né, nós não tenhamos aportes de decisões judiciais, principalmente nos tribunais superiores, sobre esse tema, felizmente não temos, mas, de outro lado, nós temos principalmente decisões em primeiro grau, trabalhando esse tópico último da sua fala, que é a ausência total de metodologia em relação à extração de dados, por exemplo, do WhatsApp. Então, nós temos, no episódio 46 do Conecta, nós trabalhamos isso, que é uma complexidade do dia a dia da advocacia, em relação ao controle, principalmente do ponto de vista da preservação da fiabilidade da prova e da cadeia de custódia, em relação à extração de dados do WhatsApp. Quer dizer, a autoridade policial, na obtenção da prova, ela não pode, de modo algum, extrair a esmo dados do WhatsApp. Ela precisa ter um critério, precisa ter uma metodologia, quer dizer, tudo envolve, na verdade, o seu tema de trabalho. Então, eu quero lhe agradecer aqui em nome do Conecta, dizer que é uma honra tê-lo aqui junto conosco, o professor Nereu, comigo, discutindo temas do processo penal contemporâneo. Espero novamente vê-lo de novo aqui no Conecta com outros temas envolvendo o processo penal e dizer para quem nos escuta, para quem nos segue, para quem compartilha o nosso conteúdo, que nós fechamos um ano de Conecta, né? Estamos iniciando aqui, então, um segundo ano, estamos de aniversário aqui com o professor Helder, e este episódio está no ar hoje, dia 12/5, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate.